A sua Bíblia, por favor, em Atos 3, versículos 1 ao 11. Atos 3. Isso. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias, ele era colocado ao lado da porta, chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entraste no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta Formosa e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Amém. Glórias a Deus. Glória a Podem Deus. se sentar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, esse texto é um texto bastante conhecido da igreja, é um texto que todos nós conhecemos, que é o aleijado, o mendigo, na porta do templo Formosa. Na porta Formosa, né? E esse mendigo tão conhecido, tão famoso na Bíblia, ele tem alguns detalhes nesta passagem que eu acho muito interessante. Pedro e João, eles estavam a caminho do templo para a oração. E quando eles passam por este mendigo, a Bíblia diz que ele estendeu a mão esperando receber alguma coisa. Pedro e João olharam para ele e aí eles perguntaram: olha para nós. Aí Pedro toma a frente, ou a palavra, e diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que ele ajuda o mendigo ou o aleijado a se levantar. E ele dá um salto e entra no templo louvando e agradecendo a Deus. Aqueles que conheciam aquele mendigo começaram a se admirar e começou aquele burburinho dentro do templo. Quem é esse? Esse aí naquele mendigo que vivia aí na porta pedindo para um, pedindo para outro, e agora ele está aqui de pé. O que aconteceu para isso? E a Bíblia diz que durante todo o tempo em que Pedro e João estavam dentro do templo, nós não vamos discorrer o texto todo, mas ele não se afastava dele. E esse texto, irmãos, hoje, dando uma estudada, uma olhada, eu procurei alguns textos para poder estar pregando hoje aqui. E eu estava pensando, eu falei, meu Deus, o que eu vou pregar lá no sábado a respeito de 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. E esse texto me veio à mente. Eu falei, bom, então eu vou estudar. E fui ler o texto. Nesse meio tempo também Pedro, ele aproveita para pregar também, aproveita as boas novas, ele começa a pregar: gente, vocês estão olhando para nós como se nós fôssemos bonzinhos, como se nós fôssemos os donos do poder, como se nós fôssemos merecedores de tal dádiva. Não, só aconteceu isso por causa de Jesus. Aconteceu isso por causa de Jesus, o mesmo Jesus
que vocês recusaram, o mesmo Jesus que vocês mataram, o mesmo Jesus que vocês preferiram um ladrão a ele. Esse mesmo Jesus que foi, mas um dia ele vai voltar, e nós estamos falando aqui de arrebatamento. Esse mesmo Jesus que foi, um dia vai voltar. Ele operou um milagre na vida desse jovem. E ali o povo começou a ter aquele, mas é ele, e era ele. E eu pensando no texto, irmãos, eu estava imaginando as nossas vidas como a vida desse mendigo. Esse mendigo, todos os dias ele estava na porta do templo. Todos os dias ele estava na porta do templo pedindo esmolas. Todos os dias ele estava na porta do templo pedindo para um, pedindo para outro. Quem sabe, uns passavam e falavam assim, coitadinho. Já um outro vai trabalhar, rapaz. Já um outro, eu não tenho. Então todos os dias ele estava ali acostumado, e a Bíblia diz que ele era carregado, alguém o levava para pedir naquele lugar. E isso nos dias de hoje, irmão, também acontece. Porque muitas vezes nós estamos acostumados a ser frequentadores de culto. Nós estamos todos os dias nos cultos, todos os dias nós estamos na igreja, e quem sabe todos os dias estendendo a mão, esperando receber alguma coisa. Quando a pastora, não estou falando que isso acontece aqui, mas vou dar um exemplo. A pastora, ela convida algum pregador e diz, olha, este irmão é muito usado em revelação. Às vezes não cabe de tanta gente, porque todo mundo está sempre estendendo as mãos, esperando receber alguma coisa. Mas Pedro, ele toma a palavra, e eu acho, como ele estava com João, ele não disse o que nós temos, porque se ele estava junto com João, ele poderia ter dito, olha para nós, não tem, até então ele diz, não temos prata e nem ouro, porque até aquele momento ele sabia, eu estou liso e leso, e ele também. Então isso aí eu posso falar por nós dois. Você está duro, né, João? Tem um centavo. Então, olha para nós, não temos prata nenhuma, mas o que eu tenho, aí já muda. Ele diz, o João eu não sei, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aleluia! O que eu tenho, isso eu te dou. Irmãos, o que nós temos hoje em dia de evidências do Evangelho? O que é que nós temos para dar? Porque esta geração de agora, é a geração mais pedinte que existe. Não se pode colocar um nome, às vezes, de uma campanha. Não estou criticando, participo de campanhas, creio que campanha também traz resultados para a igreja, e isso é muito bom. Mas eu quero dizer também que muitas vezes, irmãos, as pessoas vêm pelo simples fato de vir a mais um culto, e passa-se o ano, e como essa campanha tem este título, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, então que hoje não seja mais um dia a qual nós estejamos aqui na igreja, mas que seja verdadeiramente um dia diferente em nossas vidas, seja um dia em que nós vamos levantar e andar, um dia que nós vamos pegar a nossa responsabilidade e saltar na presença de Deus, porque não foi Pedro que saltou, mas sim ele. Pedro, ele disse, o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E aí Pedro ajuda, mas o salto foi dele. Irmãos, muitas vezes a palavra, o pregador, ele pode se esforçar, estudar um texto, e ele pode pregar uma boa mensagem, mas a parte de saltar, a parte de ter atitude, cabe a cada um de nós. Cabe a cada um de nós. Temos a noção do que é o Evangelho de Jesus Cristo. Não adianta nós estarmos aqui, irmãos, de repente sentados ouvindo a mensagem. E este homem também, há um outro detalhe.
Ele fita, a Bíblia diz que ele fita os olhos nele. E é uma parte que talvez muita gente não vai gostar, mas eu vou falar assim mesmo. Ele fita os olhos nele. Toda a mensagem pregada em cima do altar tem direção certa. Portanto, quando nós estamos na casa do Senhor, e isso hoje é muito comum, enquanto muitas vezes o pregador está aqui ministrando a palavra, e às vezes a palavra não é a contento de quem às vezes está ouvindo, a pessoa começa a mexer no celular, e aí vai para Facebook, e vai para o WhatsApp, e vai para o Instagram, e vai não sei para onde, e vai, e nisso a mensagem passa e a pessoa não absorve nada. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite. Toda a palavra que sai da boca de Deus, ela não sai, ela não volta vazia. Nenhuma palavra que sai da boca de Deus volta vazia. A palavra de Deus, ela tem sempre um endereço certo. Pedro e João, eles não estavam indo a qualquer lugar. Eles não estavam indo para fazer um piquenique numa praça. Eles não estavam indo passear. Eles não estavam indo fazer média. Eles não estavam simplesmente indo mais um dia ao templo. Mas eles estavam indo buscar ao Senhor. Aleluia! Estavam indo clamar a Deus. Quem sabe eles estavam também fazendo uma campanha. Não está no texto, mas vai se saber. Vamos lá, João, vamos buscar o Senhor, para que o Senhor nos revista mais do seu poder, e que nós possamos pregar a palavra melhor, que nós possamos falar às pessoas as boas novas do Evangelho melhor. E nesse momento tem esse mendigo, e Pedro, ele se sente impelido por Deus. Pedro não tinha orado ainda. Muitas vezes nós, para fazermos alguma coisa, falamos: eu tenho que orar antes, eu tenho que consagrar, eu tenho que ir no monte, eu tenho que isso e aquilo. Pedro não tinha orado ainda, ele estava na porta do templo. Isso significa, irmãos, que comunhão com Deus não é só quando eu estou no monte, não é só quando eu estou dentro da igreja, não é quando eu estou apenas com os joelhos dobrados, mas comunhão com Deus é 24 horas por dia, até domingo. Eu tenho que ter comunhão com Deus. Até domingo eu tenho que ter comunhão com Deus. Todos nós que estamos aqui, não sei da necessidade de ninguém. Pode até parecer uma palavra clichê. Eu não sei da necessidade de ninguém aqui. Mas o Senhor que tudo pode, e o Senhor que tudo sabe, Ele está aqui nessa noite. E a sua palavra está sendo ministrada. Mas esse pastor veio com muleta. Irmãos, eu posso estar aqui, com essas muletas, mas o meu espírito, ele está livre. O meu espírito está livre para pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus, ela continua livre no meio da igreja e continua operando milagres. A palavra de Deus continua operando maravilhas no meio do seu povo. É a revelação de Deus. Quem sabe algum irmão deve estar pensando: mas eu queria uma palavra mais assim. Irmãos, esta é a palavra de Deus. Às vezes nós estamos acostumados com muito barulho, muitos pregadores que gritam, tal. Não tenho nada contra, sou pentecostal também. Gosto do movimento de Deus, porque o movimento de Deus, ele vem através da palavra, não é por outra coisa. Eu sempre costumo fazer a seguinte comparação: o que faz mais barulho? Uma lata cheia ou uma lata vazia? Pois é, muitas vezes barulho não significa que a pessoa está cheia. Não significa. Mas voltando ao texto, e a palavra diz que esse homem, ele entra no templo. Este homem, ele não vai para casa. Este homem, ele não vai passear. Este homem não vai para a praça, ele não vai para lugar nenhum. Ele entra no templo e ele está saltando, glorificando e louvando a Deus. Após a campanha, não suma da presença de Deus. Não seja daqueles ingratos que recebem a bênção
recebem aquilo que vieram buscar. Olha, eu vou lá, eu não vou faltar um sábado, não vou faltar um dia na campanha. E aí recebe a bênção. Mas depois que recebe a bênção, cadê o irmão fulano? Cadê a irmã fulana? Cadê o jovem tal? Cadê a jovem tal? Não vieram mais. E eu quero dizer aqui nessa noite, que ser grato a Deus, irmãos, vir ao templo, louvar a Deus, agradecer a Deus, bendizer a Deus, faz parte também da bênção. É por isso que hoje em dia nós vemos muitos crentes com a vida toda arrebentada. Sabe por quê, irmãos? Porque depois que recebe a bênção, não tem Deus para controlar, não tem Deus para administrar a bênção que ele recebe. Tem muitas pessoas que elas querem a bênção e não o abençoador. Mas que nesta noite, aqui neste lugar, tem pessoas que verdadeiramente querem o abençoador primeiro, antes da bênção. Antes da bênção vem o abençoador. Antes da bênção vem Jesus. Antes da bênção, antes do milagre está o abençoador. E o abençoador, ele não tem só a bênção para entregar, porque muitas vezes as vitórias, as bênçãos que nós queremos, elas fazem parte desta terra. E o que faz parte dessa terra vai ficar, mas o que é eterno vai suprir para a eternidade junto conosco. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Vou contar um pequeno testemunho aqui do que aconteceu comigo nesta quarta-feira. Às vezes a gente não entende o porquê de determinadas coisas. Mas, irmão, saindo da igreja, o irmão sofre um acidente. Sim, faz parte. Nós moramos em São Paulo, estamos numa cidade que é muito movimentada e, infelizmente, os motoristas não são tão educados. Quando eu cheguei naquele hospital, eu estava com o tornozelo bem inchado, bem inchado. Eu estava em paz, mas eu sou carne e estava doendo. E enquanto eu estava ali na poltrona esperando o momento de ser atendido, tinha um rapaz na minha frente. E esse rapaz ele teve um ataque cardíaco. E ele estava ali, disse que tinha sentido uma dor muito forte no peito, e estava ali. E estava esperando. Quando o enfermeiro chegou para me colocar o acesso e me dar um tramal, me dar um outro remédio, ele falou assim: ó, eu vim aqui para um remédio, colocar um remédio no senhor para dor. Aí eu, tudo bem. Aí ele falou: o senhor pode esticar o seu braço? Eu falei: claro. Estiquei o braço. Aí ele pôs o acesso e dói. Pensa num negócio que dói. Aí ele colocou, ele falou: mas que veia abençoada, hein? Veia boa. Ele falou: você toma muita água? Eu falei: eu tento. Aí ele falou: sua veia é muito boa. Aí eu olhei bem no rosto dele e disse: você conhece a palavra de Deus, não conhece? Aí ele, eu estou meio afastado. Eu falei: não existe meio afastado, você está afastado do Senhor, não está? Sim. Eu era da igreja adventista. Eu falei: não me importa, pai, mas você está fora, não está? Aí ele: sim, estou. Eu falei: olha, volte enquanto é tempo, porque Jesus a qualquer momento ele estará levando a igreja. Nisso, irmãos, o rapaz da frente começa a chorar copiosamente e alto, escandalosamente. E ele olha para trás e eu pensei: será que esse homem está tendo algum ataque? Olhando, ele olha assim. Aí o enfermeiro Gabriel, orem por ele, irmãos. O Gabriel medicando ele: o senhor está sentindo alguma coisa? Ele: não, eu acabei de fazer uma oração aqui e falei: Jesus, fale comigo, me dê um sinal que o Senhor está me ouvindo. Na hora que eu acabei de orar, esse moço começou a falar para você de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia.
E ali naquele momento, irmãos, eu percebi, eu falei, agora eu entendi o porquê que eu vim por aqui. Aleluia! Agora eu entendi o porquê que eu vim parar aqui. E nisso o rapaz ele olhou e começou a chorar copiosamente. E o Gabriel ali me atendendo, e ele falou assim: tá vendo, pastor? A sua palavra aí, ó, já está começando a fazer efeito aqui, inclusive em mim. Aí nisso ele tirou o remédio, e o rapaz que estava, ele virou para mim e falou assim: pastor, a minha vida está arrasada, a minha vida está afundada. Eu estou perdendo minha esposa, eu estou perdendo minhas filhas, eu estou desempregado. E eu estava aqui agora falando com Deus. Eu sou afastado também do Evangelho. Sou afastado. E eu estava agora aqui falando com Deus. Senhor, fala comigo alguma coisa. Se o Senhor tiver algum plano na minha vida, fala comigo, dá um sinal de que o Senhor está aqui perto, de que o Senhor vai falar comigo. Ele falou: irmão, por Deus, pela minha vida, eu acabei de orar, eu acabei de fechar a boca, você começou. Olha, Jesus está voltando. E nessa hora eu falei: é Ele a resposta, você é a resposta de Deus para a minha vida. Aí eu falei: você está afastado? Ele disse: sim, eu estou afastado. Eu falei: você quer se reconciliar agora? Aí ele quer. Irmãos, eu confesso que eu estava morrendo de dor naquela hora, mas nesse momento eu esqueci de tudo. Eu esqueci de tudo. Porque naquele momento, irmãos, eu não tinha prata, eu não tinha ouro, mas o que eu tinha eu ia oferecer para aquele homem. E eu cheguei e falei para ele: você quer se reconciliar com Jesus? Ele disse: eu quero me reconciliar com Jesus. Naquele momento eu orei com ele e falei: repita a oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus. E ele chorando, irmãos. Quando há arrependimento dos pecados, a pessoa chora. Agora, quando a pessoa ela não se arrepende, irmãos, ela simplesmente vem dando risada, ela vem numa boa, como se nada tivesse acontecido. Mas ele veio chorando, ele chegou: e eu quero Jesus. E aí nós começamos a orar. Ele falou assim: pastor, eu preciso de um lugar para congregar. Aí eu falei para ele: moço, aonde você mora? Aí ele disse: eu moro na rua tal, número tal. Eu falei: olha, em breve eu estou indo lá para visitar você, tá bom? Aí ele: ok, pastor, o senhor pode ir a hora que o senhor quiser, porque a porta vai estar aberta. Nesse momento veio o mesmo enfermeiro e falou para ele: olha, seu Marcos, o senhor está de alta, não foi achado nada nos seus exames, está tudo certo, não deu nada, foi só um susto. Ele olhou para mim, olhou para o enfermeiro e ele disse: pastor, está ouvindo, pastor? Eu falei: estou ouvindo, já é Deus operando. Você não queria que Deus mudasse a sua história? Ele já está mudando agora. Ele já está mudando agora. Histórias, irmão. Você pode não ter prata, você pode não ter ouro, e às vezes você pode estar debilitado, não ter saúde, mas se você tem Jesus, você tem tudo. Esse templo simples como ele é, mas como o Espírito Santo está fluindo aqui nesse lugar, nesta noite. O Espírito de Deus está aqui, Osman. O Espírito de Deus está no meio desta igreja. Porque é uma igreja simples, irmãos. Porque nós somos um povo simples. Um povo que está reunido aqui, querendo a presença de Deus. E que o Senhor nesta noite faça como fez com esse mendigo. Eu não sei qual a área que você está deficiente, qual a área que você está parado, mas nessa noite, autorizado pela palavra de Deus, eu lhe digo: levanta e anda em nome de Jesus nessa noite. O que está paralisado não vai estar mais. O Senhor está colocando você para andar nessa noite, porque Ele é fiel à sua palavra. Porque o Senhor, quando Ele subiu ao céu, antes dele subir, ele disse aos discípulos: ide por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado.
e estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão os demônios, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e pisarão toda a obra do mal. E a Bíblia diz, e quem diz é a Bíblia, que os discípulos, quando saíram para pregar o Evangelho, o Senhor cooperava com eles, confirmando que aquela palavra era a verdade. Nós não estamos aqui apenas, irmãos, com falácias, com discurso barato, mas nós estamos aqui com o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho genuíno, o Evangelho puro, o Evangelho que transforma as pessoas, o Evangelho que ao mesmo tempo que ele diz que o Senhor nos ama, mas ao mesmo tempo não deixa de nos alertar: arrependa-se, é tempo de se arrepender, precisa de arrependimento, precisa de arrepender dos pecados. Não adianta muitas vezes nós fazermos campanhas, irmãos, para nós termos as bênçãos materiais. Se nós não estivermos consertados na presença de Deus, isso não adianta nada. Aqui dentro, irmãos, tem coisas que não é para fora, é só aqui. Aqui dentro é fácil ser bonito. Aqui dentro é fácil ser irmão bonzinho. Aqui dentro é fácil ser irmão cheiroso. Aqui dentro é fácil ser tudo. Mas o importante, irmão, é o Evangelho da prática. Não é o Evangelho que apenas nós ouvimos. Esse mendigo, ele ouviu a palavra. Ele disse: em nome de Jesus. Pedro dizendo a ele: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Isso é a palavra. E ele, nesse momento, ele teve a atitude de se levantar. Quando Pedro estendeu a mão e disse: venha, estendeu a mão e colocou ele de pé, mas o salto foi dele. Isso significa que quando nós ouvimos a palavra, irmãos, nós praticamos, alguma coisa acontece. Não adianta nós estarmos aqui e não praticarmos a palavra. Não adianta nós estarmos aqui, irmãos, e quando chegar em casa a panela está voando. Não adianta nós estarmos aqui sentados, ouvindo a palavra, dando glória a Deus, falando em línguas estranhas e às vezes até pulando para cima, que isso é muito comum no nosso meio. Mas quando nós chegamos em casa, a primeira coisa que fazemos é ligar o WhatsApp e começamos a falar mal do pastor, e falamos mal dos obreiros, e falamos mal: você viu a saia daquele irmão? O que tem a ver a saia da irmã? Deixa que ela se vê com Jesus, não é nós que vamos consertar esse tipo de coisa. O Evangelho, irmãos, é uma prática. Todo mundo que passava por aquele mendigo começou a fazer o que? Burburinho dentro do templo. Peraí, não era esse aí que era o aleijado? Não era esse aí que estava ali sempre pedindo esmola? A mesma coisa somos nós. Não é esse aí que é crente? Não é esse aí que vai na igreja todos os dias? Por que a vida dele não muda? Desde quando eu conheço a família, é sempre brigando, é sempre a mesma coisa, é panela voando, é sempre viatura da polícia na porta. Irmãos, o Evangelho não é isso. Será que é essa igreja que Jesus vem buscar? Será que é essa igreja que Jesus vem buscar? Essa igreja que está sempre estendendo a mão, esperando receber alguma coisa? Aleluia, Deus. Será que é essa igreja que nós estamos esperando Jesus? Será que estamos esperando mesmo Jesus? Eu sei que a campanha tem um nome já sugestivo: 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Eu sei disso. Não estou fugindo do tema. Mas são 12 dias, irmãos, de clamor. Será que nós estamos clamando apenas para que Deus nos dê? E o clamor para que nós mudemos de vida? E o clamor para que haja arrependimento em nós? Glória a Deus. E o clamor para que o Senhor venha salvar a nossa família? Aí eu já estou salvo, irmão Robson. Você está salvo, mas a sua família está salva. Aí eu pergunto: se depender do nosso testemunho, a nossa família vai para o céu? Se depender da nossa conduta, embora não dependa. A salvação depende da graça de Deus.
Mas a graça de Deus, irmãos, ela pode ser manifesta através de nós também. Ah, mas como que eu vou manifestar a graça de Deus para minha família? Você fala mal de todo mundo na sua família? Você é o chatonildo de lá? Sou. Ninguém me suporta. Então, é essa graça que o Senhor vai manifestar. Não é que todo mundo tem que nos abraçar, irmãos. Não é que nós temos que ser mundanos. Não é que nós temos que ir para churrasco da família, chegar lá, ficar tomando cervejinha e postando no Facebook para mostrar que nós somos crentes legais. Não é isso. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele precisa atrair as pessoas e às vezes é através de nós. Quando nós convidamos as pessoas para estarem num culto como esse, as pessoas dizem o quê? Não, eu vou, porque eu quero esse Jesus que você serve. Ou será que as pessoas no seu interior dizem, se for para mim ser crente desse jeito, eu não vou nunca. Será que é essa igreja que Jesus vem buscar? Agora nós temos cantores gospel, agora está na moda. Não sou mais cantor gospel, agora eu sou cantor secular. Sempre foi, irmãos. Sempre foi. O fato de cantar letras que contêm Jesus não quer dizer que eles eram adoradores. Porque toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Esses últimos dias, Deus vai tirar a máscara de muita gente. Nesses últimos dias, o Senhor vai começar a fazer uma limpeza no meio da igreja. Antes de Jesus tirar a igreja do mundo, Ele vai tirar o mundo de dentro da igreja. Antes do Senhor levar a igreja para o céu, antes dele tirar a igreja do mundo, Ele vai tirar o mundo de dentro da igreja. Não se espantem se muitos irmãos não quiserem mais vir ao culto. Não se espantem se muitos irmãos começarem a dizer, eu não vou mais para a igreja, eu não sou mais crente. Não se espantem. Porque é tempo do Senhor começar a fazer justiça dentro da sua casa. Este ano não será ano de promessas, mas será ano de cumprimento de promessa na vida de muito crente. Você tem promessa de Deus? Tenho, irmão Robson. Tenho promessa de que Deus vai me levantar. Tenho promessa de que Deus vai salvar a minha família. Eu tenho promessa, irmão, de que eu vou mudar daqui para um outro lugar e lá o Senhor vai fazer alguma coisa. Então você pode acreditar, se foi Deus quem falou, vai se cumprir. Aleluia! Este ano é ano de cumprimento de promessas. Aleluia, Jesus! Eu nunca pensei, irmãos, que eu ia passar por uma situação dessa. Eu nunca pensei. Mais de uns meses para cá, Deus tem colocado dentro do meu coração e no coração desses outros homens aí, que nós precisamos ter um evangelho de evidências do Senhor. Louvado seja Deus! Não adianta pregar aqui, irmão, Marcos 16, 15 ao 20. E de todo mundo prega o evangelho. Igreja, nós temos que evangelizar. Igreja, nós temos que falar de Jesus. Igreja, nós temos que fazer isso e aquilo. Igreja, nós temos que fazer. Temos que fazer porque a Bíblia está dizendo para fazer. Mas há um detalhe nesta palavra, irmãos, que faz toda a diferença. E os discípulos, obedecendo a voz do Mestre, eles foram e pregaram o Evangelho. E com eles cooperava o Senhor, confirmando com sinais que aquela palavra era verdade. Que evangelho é esse que a gente chega e Jesus te ama, a pessoa olha com um mau desdém? Que sal é esse que não produz sede? O próprio Jesus disse que se o sal não for bom, só serve para ser pisado pelos homens. A geração que nós estamos vivendo hoje é a geração que está em cima do púlpito falando contra o pecado, mas no tempo do carnaval tem bloco na rua dizendo, nós vamos adorar o nosso Deus no meio do carnaval. Irmãos, isso é uma festa da carne, que tem espiritual nisso? Não, irmão, mas isso é um meio de evangelizar. É nada, irmãos.
É nada. Sabe o que é isso? É um meio de matar a saudade lá do mundo. Tem muita gente que saiu do mundo, mas o mundo nunca saiu dele. Aí quando tem uma oportunidade, ele já fala assim, bom, agora vamos aproveitar e vamos fazer isso. Eu nunca vi tanto escândalo, irmãos, no meio do povo de Deus como nós vemos agora. Eu nunca vi uma bandeira colorida, os irmãos sabem do que eu estou falando. Nunca vi uma bandeira colorida ser tão difundida no nosso meio. Não, mas Deus vai aceitar. Não, irmãos, Deus não vai aceitar. Já está aqui na palavra, o que Ele aceita e o que Ele não aceita. Não adianta eu querer ficar remendando alguma coisa aqui dentro. Irmão, não fala isso, irmão, porque pode dar problema. Se der problema, vai dar problema para mim, porque sou eu que estou pregando. Eu estou pregando isso. E Deus, Ele tem compromisso com a sua palavra. Se eu tiver medo e me omitir de pregar a palavra de Deus, irmãos, eu não preciso ser crente. Aleluia. Ficamos todos calados, irmãos, nos omitindo. Se nós lermos esse texto aqui, nós vamos ver que logo em seguida, Pedro e João, eles arrumaram um problema, irmãos. Foram lá para o conselho de Gamaliel. Logo após eles, olha, é melhor a gente não mexer com esses homens, porque se for um movimento de Deus, vai continuar. Mas se não for um movimento de fogo de palha, vai acabar por ele mesmo. E eles aconselharam, olha, é melhor vocês pararem, dar um tempinho aí de vocês ficarem falando de Jesus, esse evangelho. Pedro vira de novo e diz, é melhor obedecer a Deus que aos homens. Aleluia. Eu sei que esse tipo de palavra hoje em dia não é uma palavra que dá muito glória a Deus, não é uma palavra que as pessoas gostam, mas a palavra ela não está aqui para nós gostarmos, ela está aqui para ser obedecida. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus ela está aqui para ser obedecida. O Evangelho de Jesus não mudou. A porta não foi reformada, a porta continua estreita como sempre foi. O caminho continua apertado como sempre foi. Jesus continua sendo Jesus como sempre foi. E o nosso Deus continua no trono, como lá em Isaías 6. Eis que vi o Senhor num alto e sublime trono. Ele continua no trono. Aleluia. O Senhor continua e sempre continuará no trono. Santo Deus. E os aleijados vão continuar andando. Os cegos vão ver. Os mudos vão falar. Os pecadores vão se arrepender. E o nome de Jesus será glorificado. Aleluia. Evangelho que não tem cruz. Evangelho que não tem renúncia. Evangelho que não tem perdão. Não é evangelho. Se nós estivermos ouvindo outro tipo de palavra que não seja esse, irmão, comece a analisar. Eu não estou aqui para doutrinar a igreja, porque aqui já tem apóstolos e tem os pastores. Mas aquilo que Deus colocou no meu coração, isso eu estou passando. Aleluia. Glória a Deus. Sei que eu não estou podendo andar, porque a minha pregação é mais dinâmica, eu ando no meio da igreja. A outra vez que eu estive aqui foi dessa forma. Mas o meu espírito ele está livre. Aleluia, Jesus. Eu posso dizer aqui nesta noite que o Espírito Santo ele está livre aqui neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado é teu nome, Jesus. Eu sei que ele está falando a vários corações aqui. Glória a Deus. Aleluia. Arrependei-vos. Louvado é teu nome, Jesus. É tempo de se arrepender. Glória a Deus. Se tem alguém lá na sua casa, se tem alguém lá na sua vizinhança, se tem alguém na sua família, que você tem raiva dele, que você tem algum problema, é tempo de se consertar. Mas eu não consigo. Está muito aqui dentro. Você vai ficar com isso aí dentro.
vai ficar com isso aqui dentro e vai ficar aqui dentro. Porque isso impede também do Senhor nos perdoar. A gente só não perdoa, irmãos, quando a gente não se sente perdoado. A gente só não libera perdão quando a gente não se sente perdoado. A gente só não consegue amar o próximo quando a gente não se sente amado. Pode reparar que a gente só dá o que tem. Se nós temos indiferença uns com os outros, irmãos, vamos colher isso um dia. Se temos indiferença uns com os outros, um dia vamos colher isso. Se temos ódio, rancor dentro do nosso coração, isso tudo um dia será colhido. Todos os dias, já estou terminando. Todos os dias, esse homem ele era carregado. A Bíblia não diz quem carregava, mas diz que todos os dias ele era carregado para estar ali na frente do templo para pedir. Será que todos os dias nós estamos aqui também sendo carregados pelo Espírito de Deus aqui para dentro? Ele fala, 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 fala e fala, e parece que a palavra não faz efeito. Aí quando chegamos no final da campanha, nós queremos culpar o pastor, queremos culpar a pastora, queremos culpar os obreiros, queremos culpar todo mundo, mas nós nunca fazemos uma autoanálise do que nós estamos fazendo. Sabe quando é que nós vamos refletir? É sempre no final de campanha, é sempre no final de ano. Pode reparar, os cultos de final de ano é tanto choro, é tanto lamento no culto de final de ano, e pensa que é um choro de alegria? Muitas vezes não. Às vezes é um choro de arrependimento do que poderia ter feito durante um ano e não fez. Mas esse ano só está começando. Dá tempo de se arrepender. Aleluia. Dá tempo de mudar de vida. Dá tempo de sair dessa paralisia. Dá tempo ainda de sermos curados por Deus. Ainda dá tempo, irmãos, de nós entrarmos dentro do templo saltando, louvando e glorificando a Deus. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de nós abrirmos o coração para Deus, para que Ele faça morada. Ainda dá tempo de nós sermos curados pelo Senhor por alguma ferida lá do passado que não passa. Ainda dá tempo. O que mais vai ter que acontecer, irmãos, para que nós nos acheguemos a Deus? Será que precisa Deus mandar um Pedro e um João para que nós nos levantemos? Sendo que todos os dias o Espírito Santo ele está nos colocando na porta. Todos os dias Ele está falando conosco. Todos os dias Ele fala conosco, dizendo: entra, entra, é tempo de você glorificar, é tempo de você exaltar. Mas nós preferimos ficar na porta. Nós preferimos ficar do lado de fora, ao invés de entrar e glorificar ao Senhor. Aleluia. É tempo de mergulhar, igreja. É tempo de mergulhar mais fundo no Evangelho. É tempo de nós darmos mais ouvidos à palavra de Deus. Pois mais simples ou mais teológica que ela seja, é tempo de nós darmos ouvidos à palavra de Deus. É tempo de nós darmos ouvidos ao Espírito. Porque enquanto Ele ainda está falando, ainda está bom, irmãos. O pior de tudo é quando Ele não fala mais. Que tem muitos lugares que o Senhor já não fala mais. Tem muitos lugares onde você percebe um vazio. Tem muitos lugares que nós já percebemos nitidamente que o Senhor já não vai mais estar. As pessoas têm um título, têm uma placa com o nome de Jesus no nome de uma igreja. Mas o Senhor mesmo não está mais naquele lugar. Mas está cheio, irmão Robson. Está lotado. O código está lotado. A Bíblia também fala de multidões. A Bíblia fala
que naquele dia, muitos, não fala poucos, muitos me dirão, em teu nome, em teu nome, em teu nome, em teu nome. Mas lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Que aquela palavra que você estava pregando não era minha. Aqueles cultos que você estava ali dizendo que era para mim, eu nunca vi. Ainda dá tempo de nós nos arrependermos. Aleluia. Ainda dá tempo de pedir perdão. Ainda dá tempo de nós mudarmos. Ainda dá tempo de sair da paralisia. E que Deus abençoe a igreja. Deus abençoe a igreja. E que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.